E a história começa com o nosso protagonista em um corredor de supermercado. E em uma rádio falava que a cidade tinha muitos registros de casos de ataques de animais a humanos. E explicava que todos os cidadãos deveriam evitar ao máximo sair à noite. E essa era praticamente a notícia de última hora, enquanto o prota pensava que nunca é demais estocar alimentos da prateleira, como por exemplo comidas enlatados. Ele estava ouvindo algumas pessoas falar que tinha uma doença respiratória muito desconhecida por ali. Então o prota vai lá para o carro colocar o que ele tinha comprado. Ele falava que ele comprou semente, comidas prontas, comidas congeladas, carnes, necessidades diárias, lanches, comidas enlatadas e tudo isso foi comprado. E agora era só comprar o diesel, ou seja, combustível. Ele tinha que voltar rapidamente e fazer a comida da Han Han, até porque também ele precisa lidar com o cervo que ele caçou naquela manhã. Ele acaba ligando para alguém no celular que diz olá. Alguém chama o Tian Han e pergunta como estava a proposta anterior. Ele poderia arranjar um emprego que fará manter a cabeça erguida diante do exterior. Mas o prota falava que ele não iria mudá-la para um orfanato. Enquanto o cara do telefone, ou mulher, eu não sei, falava que ela não tinha nenhuma ligação de sangue com ele. Mas aí o prota fala que a Li Han era a sua irmã mais nova, a mais importante membro da sua família, enquanto o cara do telefone estava nervoso. Aparentemente quem estava no telefone era a namorada ou alguém do prota. E ela dizia que não tinha que cuidar de uma criança que poderia ser a filha dela pra nada, pois ela já tinha passado muitos momentos difíceis com ele. E se ele não levasse ela a sério, então eles não iriam se casar, e sim eles iriam se separar. Mas aí alguma coisa acontece na frente do carro do prota, que ele acaba atropelando alguma coisa. O prota falava que ele tinha corrido na direção do carro, e ele se pergunta se era um cachorro ou alguma coisa assim. E simplesmente parecia uma cabra, ela estava com os olhos vermelhos. E o prota se pergunta que merda é esse? O cérebro desse bicho deveria estar esmagado, então por que ela continuava viva? Ela continua e atravessa a estrada. O prota falava que não importa, já que essa cabra foi embora, ele não precisa chamar a polícia. E ele simplesmente continua para onde ele estava indo. Depois de um tempo ele tirava as caixas até que alguém chama ele de irmão. A garotinha vinha toda feliz falando que ele finalmente tinha chegado, enquanto o prota dizia para ela correr mais devagar. Ela falava que ele tinha comprado tantas coisas e dizia que a Han Han iria ajudar ele também a carregar. E aí o prota falava que então ela poderia carregar aquilo e dar uma sacola para ela. Ela levava as coisas dizendo que ela terminou todas as tarefas que ele tinha dado a ela. Ela também já tinha colocado ração e estava no estábulo, também trocou a água e até regou as plantas. E ela dizia que estava tão cansada que ela poderia comer um ensopado de carne. Aí sim ela poderia melhorar. E o prota falava que tal um ensopado de carne de veado com cenouras. Aí ela fica muito feliz enquanto o prota estava sorrindo. Mas aí ela percebia que um dos cachorros estava comendo a plantação. E ela acaba brigando com ele dando um tabefe na cabeça dele, dizendo para Xiaobao que ele era ruim, pois ele não poderia morder as plantações. Coitado do dog, bem feito. E eles continuam indo em direção à casa. O prota estava passando e tinha uma vaca no fundo. Ela estava comendo gramado simplesmente. Mas aí que estava um problema, o olho dela estava vermelho. Até pousa uma mosca, nossa que agonia. E depois de um tempo o prota já estava fazendo a comida, enquanto a Han Han falava que ela nunca viu um eclipse solar. Ela começava a comer e falava que aquilo estava delicioso, pois as habilidades de caça e culinária do irmãozão dela estavam ficando cada vez melhores. E o prota falava que não estava ficando à noite, é que o sol iria ficar mais escuro, e ela precisaria usar um óculos para conseguir ver o sol. E aí uma voz é escutada: vamos começar as contagens regressivas. A Han Han pergunta o que era aquilo enquanto a contagem estava rolando, 10, 9, e aí o sol fica totalmente escuro. E o prota falava que isso seria então, mas ele não consegue terminar, pois a Han Han fica com muito medo falando que teve um apagão e estava muito frio. Os cachorros começavam a latir muito, até que a Han Han acaba apontando e falava para o irmãozão dela ver aquilo. O prota sai desesperado para ver, e ele se pergunta o que estava vendo. Era uma grande tempestade de neve em pleno verão? Aí a garota acaba chamando o prota porque estava frio e era para ele voltar. Ele começa a verificar o que tinha ali, porque estava tendo uma tempestade de neve e era muito forte. E aí ele falava que de jeito nenhum aquilo estava acontecendo. O sol estava muito estranho, como se estivesse virando um buraco negro. Ele falava que aquilo era estranho, plantas, tempestade de neve e sol. E o cachorro começa a latir novamente, enquanto alguma coisa aparece atrás do prota, que no caso era aquela vaca. O prota se pergunta o que era aquilo. A vaca ou o boi, também não sei, tenta acertar o prota e o cachorro avança nela. Ele consegue desviar por pouco, enquanto o cachorro estava lutando contra ela. E o prota falava que o seu arco deveria estar por ali por perto,
até que ele tinha achado. O cachorro é jogado muito para longe, e o Prota já aproveita e mira com seu arco. Ele se pergunta o que era aquilo, só que aí ele acaba acertando várias flechas e acerta todas na cabeça do animal. O Prota falava que aquilo era ótimo, mas parece que não funcionou porque ele ainda estava em pé. Ele se desespera, pois aquilo não tinha morrido. Além disso, o Prota se pergunta o que estava acontecendo. Aparece outra janela e ele se pergunta o que era aquilo, mas não importava, aparece o número de munições e aparecia o alcance do seu inimigo. O Prota falava que não importava, pois ele tinha que matar aquele bicho, mas ele é jogado para trás, enquanto o cachorro volta para tentar proteger o Prota. Ele percebia que o cachorro estava do seu lado, e o Prota falava que aquela direção era Han, ele não poderia deixar essa vaca também chegar naquele local. E ele se pergunta o que aconteceu com essa vaca para ter uma mutação repentina. Ele sabia que a Han não estava mais segura, enquanto lá dentro tinha um cachorro que estava totalmente descontrolado. E ela se perguntava o que aconteceu com o Xiao Bai. Mas aí o Prota chega de repente e dá um chutão no cachorro. O Prota percebia que até o Xiao Bai foi infectado. O Prota falava pra ela que estava tudo bem e eles iriam só se esconder. Mas ele pedia pra ela escutar ele, era pra ela não sair por nada, ela tinha que se esconder dentro da casa. E o Prota já começa a ir na direção, até que parece uma janela do sistema. E ele falava que aquela coisa, aquela ilusão estava ali de volta. E ele se pergunta o que era aquilo. Aí aparecia o número de munição, o inimigo ao seu alcance 4. O Prota pedia pra ela se esconder rápido, e aconteça o que acontecer, não era pra sair, e era pra acreditar no irmãozão dela. E aparece inimigos ao seu alcance 5, ele é atacado por aquele cachorro infectado. O cachorro preto avança naquele cachorro branco para proteger o Prota. E o Prota aproveita para correr, pois a vaca estava atrás dele. E ele pedia para o outro cachorro aguentar firme, pois ele tem que cuidar desse e depois ele iria ajudá-lo. Ele pega uma machadinha que estava ali e falava que estava tudo bem, ele conseguia. A vaca acerta a árvore que estava atrás do Prota depois de ele ter desviado. E o Prota já aproveita que o chifre dela ficou enganchado, levanta a machadinha, mas ele é atacado por aquele cachorro novamente. E ele falava que o Xiao Rei tinha sido morto. E ele realmente não sabia o que fazer enquanto a vaca aproveita e apunhala ele com chifres. Ele acaba cuspindo sangue. E ele falava que ele foi cortado. E aparece convite ao jogo de sobrevivência do Apocalipse. Ele se pergunta que som é esse. Não caia no sono. Ele estava quase dormindo. Ele se pergunta se isso era um carrossel. Era muito barulhento e ele tinha que pelo menos matar aquelas duas feras da sua frente para sua irmã estar salva. E aparece o jogador Lin Tianhan. Ele tentava se mover, mas ele já estava sem força. Ele só pensava na sua irmã, ele não queria que ela se machucasse. E aparece jogo de sobrevivência do Apocalipse e foi aceito com sucesso. Rapaz, o bagulho tá ficando doido, rapaziada. Já deixa o like aí, se inscreva. E aparece o jogo do Apocalipse e foi carregado com êxito. Jogador Li Tianhan. Refúgio, uma mansão em mau estado nível 1. E aparece a habilidade do refúgio nível 1, Olho da Verdade. Ranking 868. Pontos necessários para subir no ranking Fortaleza, 8 milhões de pontos. O Prota abre seus olhos e ele estava no mesmo local, só que todas as suas feridas foram curadas. Ele estava vivo. E ele falava que o chifre do touro tinha perfurado ele. Então a sua roupa estava rasgada e suja de sangue. Mas as feridas estavam totalmente curadas. E ele se pergunta que merda tinha acontecido. O que era que aquele touro tinha e o Xiao Bai também. Ele lembra muito bem que ele provavelmente teria morrido. Ele olha para trás e os dois monstros tinham sido mortos e ele não entende o porquê. O que aconteceu depois dele ter desmaiado? Ele não pode crer que exista alguém com tanto poder assim. E aí aparece um semblante dele, jogador Lin Tianhan. Ele estava com energia enquanto ele estava sendo perfurado pelos dentes do lobo. Bem-vindo ao jogo de sobrevivência Apocalipse. A identidade do jogador foi ativada. Ele dava um socão no lobo que ele acaba caindo no chão com seus ossos despedaçados. E ele pega aquela machadinha e corta como se não fosse nada aquele touro. E as feridas que antes tinham no seu corpo simplesmente se curavam. Ele virou um monstro. E ele falava que tinha se lembrado. Ele definitivamente tinha morrido, mas as feridas foram curadas e aquilo era doideira. Isso deve ser por causa do sistema estranho que apareceu pra ele. E se isso realmente for real, parece um jogo. E aparece o jogo foi carregado com êxito, o refúgio foi carregado com êxito, o armazenamento de pontos foi ativado e as recompensas principais foram garantidas. Confira você mesmo. E o Prota fica surpreso, outra vez aquela voz, e era baseada nos padrões de jogos online. E ela vai oferecer uma outra missão, será? E o Prota congela, ele se pergunta o que era aquilo,
toda essa informação que estava aparecendo na sua frente. Ele queria saber o que seria turno da primeira temporada da destruição, então se isso for verdade, o primeiro turno contagiou áreas habitadas por seres humanos, e ele se pergunta como irá afetar o segundo turno. O prota falava que o Xiao Bai estava inconsciente, e de acordo com o que o sistema disse, o Xiao Bai e o touro devem ter sido ingerido alguma planta, contaminada por causa daquilo, e acabaram se mutando. Ele acaba amarrando totalmente o cachorro. E depois da mutação, os corpos ficam fortalecidos e acabam ficando extremamente agressivos. E primeiro ele iria simplesmente prender ele em uma jaula, para que ele não consiga mais ferir ninguém. E ele precisa ver a Han Han também. Ele abre o celeiro e procura por ela, dizendo nos seus pensamentos que parece que o sistema elétrico não estava funcionando. Também não tinha sinal, a comunicação foi cortada, mas não parecia que tinha problemas com os geradores. E ele se pergunta onde está sua irmã, pois ele não escutava nada. Ele via só os pezinhos dela no chão e ele se desespera. Ele corre e pergunta o que tinha acontecido, e aí aparece nome Lin Han, estado adormecida, e o prota falava que felizmente ela estava ótima. Ela acaba chamando seu irmãozão e disse que tinha obedecido ele e ficou esperando. Então apareceu uma luz e ela não recorda de mais nada. O prota falava que ele estava bem e ele estava até preocupado com ela, mas ele já cuidou de tudo. Ele também explica que o Xiao Bai foi ferido e ela não pode ver ele naquele momento. Ele pedia para ela continuar ali, pois ele iria resolver outras coisas. E ele deixa ela dormindo com o cobertor e acaba saindo. Agora que não tem mais nenhum gado mutante pela área, ele se pergunta se haverá alguma diferença entre o sistema e os jogos online. Ele começa a olhar a janela do sistema, recompensa de principiante, até aquilo estava igual. E o prota se pergunta se era só aquilo, pois ele não estava se sentindo diferente. Ele achava que receberia uma arma especial ou uma habilidade única, mas parece que eles não iriam dar nenhuma vantagem especial no começo. Ele, apontando o dedinho, estava curioso sobre o que era aquele sinal de interrogação. Os pontos são moedas daquele sistema, e aquelas sementes poderiam ser plantadas na terra contaminada. Isso queria dizer que era super caro e ele era pobre. Ele tinha acabado de comprovar o suministro em casa. E os que estavam contaminados diretamente com o solo podem ter sido contaminados de diferentes maneiras. Talvez eles podem demorar a restabelecer todas as conexões. A situação do exterior também não estava muito boa, e o prota estava pensando naquela vaca doida e no cachorro também que ficou doido. Ele tem que eliminar as fontes de contaminação. E depois de um tempo ele estava queimando tudo. Ele olhava para tudo aquilo e dá as costas. Ele entra e tinha um arsenal gigantesco. Ele falava que era perfeito. O gerador de energia se ligou novamente. Ele já pega uma pistola e acaba guardando ela. Ele coloca um rádio do lado da sua irmãzinha e ele acaba saindo do celeiro novamente. Ele estava no carro e ele estava indo para algum local. Ele falava que todos os mutantes do ao redor vão conseguir perseguir ele. E ele teria que acabar com todos rapidamente. Até que um carro acaba entrando na frente dele e ele acaba tentando desviar. E um soldado acaba mirando uma metralhadora em cima de um carro na direção do prota, que acaba levantando as suas mãos porque ele não queria ser alvejado. E o soldado falava que o alerta da rodovia foi removido, câmbio. E o prota, observando, percebia que o exército estava se posicionando na área próxima e devem ter tido rebeliões na cidade. E ele se pergunta se Zonglin ela, só que ele não termina. O soldado grita para o prota que era muito perigoso lá fora e não era para ficar andando por ali daquele jeito. E aí o prota fala que não tinha recursos em casa, então ele saiu para procurar. E ele pergunta qual a situação da cidade. Ele falava que a área B estava sendo atacada por grandes mutantes e era para ir rápido e ajudar. O soldado dizia que se ele precisasse de recursos era para ir para o local que o governo tinha montado para as pessoas, e a cidade não era segura e era para voltar para casa dele. E aí o prota falava que tinha entendido. Aí passa um avião e um helicóptero de repente na frente do prota. Ele estava pensando que eles usaram até mesmo aviões militares, e parece que tem muitas coisas bestas mutantes na cidade. E mesmo que ele tenha terminado com o Zonglin, já que ele vai passar pela casa dela, ele tem que dar uma olhada como ela estava. E ele falava que mesmo depois de tudo, ela ainda era sua namorada até um tempo atrás. E a cidade estava puro caos, fumaça para todo lado. E aparece na rádio que tinha outro roubo acontecendo na cidade X. E aparece, fonte na cidade X, corpo feminino encontrado, hora da morte,
só que não aparece e nem termina. E o Prota observava pelo retrovisor que tinha um carro da polícia. E além daqueles carros da polícia na rua, só tinha ambulâncias. A ambulância pegava uma mulher ferida falando que a paciente estava sangrando muito e ela morreria em breve. E era outra doença pulmonar causada pela infecção alimentar. E aí eles falavam para ser rápido e preparar a dose de adrenalina, só que eles tinham muito pacientes. Enquanto uma mulher chamava o querido dela, provavelmente namorado. Ele não poderia dormir e era para ele aguentar firme, pois eles iriam para o hospital. E o Prota falava que parece que o atual sistema médico está caótico, incapaz de reagir aos efeitos das plantas radioativas. Ele dá um suspiro e apertava o seu punho no volante. Ele é mesmo capaz de trazer a Han Han e terminar aquele jogo? Uns policiais no meio da rua falavam para todo mundo escutar, pois aquele local era o local especial que o governo montou para recursos para o pessoal, e era para seguir os regulamentos, era para entrar na fila e comprarem. E eles tinham que ser pacientes também. E tem indicadores em todas as frutas ou comidas de quanto é o preço. Mas começa uma briga, todo mundo queria comprar logo porque senão ia acabar. Enquanto tinha uma mãe abraçando a sua filhinha, enquanto a filha dela estava com muito medo. O Prota olhava aquilo e estava realmente igual uns animais, brigando. O Prota falava que depois de virar à esquerda, ele logo chegaria na casa que ela tinha alugado. Mas aí aparece um carro na frente e o Prota tenta desviar. Era um homem e ele estava meio desconfiado. Ele pergunta a seu irmão se referindo ao Prota foi comprar recursos, e o Prota pergunta o porquê. Ele falava que viu ele andando pela loja do departamento. E ele queria comprar comida, mas não tinha conseguido. Ele ali falava que tinha melancias, abóboras, abobrinhas e tudo mais. Mas o Prota falava que se ele tivesse coragem de comer um deles na sua frente, ele compraria tudo. E aquele cara safado já fica nervoso perguntando o que o Prota queria dizer e se ele não acreditava nele. Ele começa a brigar com o Prota dizendo que ele teve pena dele e até quis vender pra ele, mas mesmo assim o Prota estava agindo daquele jeito. Mas o Prota falava que já bastava, era pra sair do caminho dele. E aí o cara pergunta como o Prota ousava ser assim com ele. Mas aí a pistolona acaba aparecendo e o cara já fica todo medroso. Ei, mano, se acalma, não atira em mim não, eu sou cidadão de bem. E o Prota falava que ninguém vai dizer nada mesmo que ele matasse ele. E era pra ele dar o fora dele logo, enquanto o nojento acaba ficando com muito medinho. E ele falava que tinha falhado novamente. E depois de um tempo o Prota chegando no local, ele acaba saindo do carro e sobe as escadas todas destruídas. Ele chama a Zhong Lin, mas aí ele percebe que não tinha ninguém em casa e ele sabia onde escondia uma chave, por isso ele consegue abrir a porta. Ele pergunta se ela estava ali, e ele falava que aquilo era muito estranho, porque ela era uma menina muito organizada. E aparece um dos remédios dela, e o Prota falava que aquele era o antibiótico Tianhun. Ele explicava que a reputação daquela companhia farmacêutica ali era muito ruim. E como ela poderia comprar algo deles? A casa não tem traços de sangue. E não comeu comida tóxica por engano. A casa dela tá uma bagunça e esse não é o estilo dela. A porta não tem sinais de arrombamento, tudo aquilo era muito estranho. Onde ela poderia ter ido num apocalipse? A cena acaba cortando e o Prota estava trabalhando na fazenda dele. Ele falava que quando ele ganhasse mais pontos ele poderia atualizar os equipamentos da granja e não afetar o desenvolvimento do nível de proteção à radiação. Ele estava com a enxada na mão, enquanto a irmãzinha dele falava que as sementes estavam realmente brotando. O cachorrinho estava olhando todo encantado, enquanto a menina também, e o Prota pedia para ele ver também. Aparece fungos do tomate tempo, amadurecimento 48 horas, e o Prota falava que foi um êxito. As sementes, à prova de radiação, realmente funcionou como o sistema tinha dito. Ele falava que o período de tempo pequeno de crescimento também era muito bom. Enquanto eles puderem ganhar mais pontos, Han Han e ele poderiam sobreviver naquele mundo apocalíptico. Enquanto a garota falava que antes as sementes estavam todas murchas e a Han Han pensou que não teria como comer algo assim daquele jeito no futuro. E ela falava que aquilo já era esperada do irmãozão dela. E o Prota fica surpreso que ela supôs que ele arranjaria uma solução. Além disso, ele perguntava se ela tinha decorado as regras que ele tinha falado para ela estudar. E ela falava que era claro, não comer alimentos de estranhos e ela não pode sair da granja sem a permissão do irmãozão. E se ela vê algum animal agindo estranho, ela deve se esconder e também disso cuidar bem do Xiao Rei e não deixar ele comer nenhuma coisa estranha. E ela falava que iria cuidar bem dele enquanto o cachorro latia. E aparece a janela do sistema. Os cultivos de anti-radiação estão maduros, colha o antes possível. E o Prota falava que a colheita iria ser ótima. Ele olhava aquele tomate grande. E aparecia os tomates anti-radiação são ricos em nutrientes. O consumo longo prazo pode melhorar a condição física. Tempo para armazenamento 0 dias. E o Prota falava que poderia melhorar a condição física, então ele iria provar.
e ele realmente estava sentindo uma sensação de calor por todo o corpo dele. A sensação de cansaço tinha desaparecido. E também quando a comida estiver escassa, eles não teriam problema, porque eles teriam muitos nutrientes. E parece que no final ele realmente virou um agricultor. E naquele sistema, o centro comercial de livre acesso a melhorias e refúgios, tudo funciona à base de pontos. O número de pontos varia de uma função para outra. Além disso, o sistema de troca é a única fonte de pontos. O sistema de troca se utiliza principalmente para a recuperação do cultivo, carne de gado e minerais. E ele se dividia em diferentes preços segundo aos níveis. O triângulo dos triângulos, cultivo de ganâncias, excelentes cultivos, de poder nível divino, cultivo de medicina, antigo cultivo de antirradiação. E o serviço tinha sido completo desde que o fornecimento de distribuição até o reciclável. E com os pontos necessários ele poderia converter o seu refúgio em uma base militar num piscar de olhos. E o Prota falava que isso realmente era emocionante. Essa é apenas uma prova de radiação. Além disso, daquele nível existem mais 3 outros níveis. Os efeitos adicionados serão cada vez melhor. E o Prota estava pensando que ele estava indo bem. Eles iriam olhar a colheita de medicina antiga. Mas aí ele olha e percebe, é mesmo. É plantio com a taxa de 10% de êxito. E aparece cenoura crua de nível medicina, antiga taxa de cultivo 100%. Efeito: elimina todos os efeitos negativos como envenenamento e doenças, até mesmo os danos causados pela doença. E isso era muito importante. O Prota falava que isso era impressionante e agora eles não tinham que se preocupar pelos tratamentos médicos. E aparece interface de reciclagem. Ele estava pensando que vender 70% da comida é trocar elas por pontos. O resto seria guardado na sua mochila como comida reserva. E aparece: você realmente quer reciclar 200 kg de cultivo anti-radiação? E ele move a sua mão durante a tela. Aparece pontos totais 2000. A colheita X3 estava armazenada e foi armazenado 30x de cultivo de nível anti-radiação no armazenamento. Só que aparece outra janela: parabéns por completar a primeira reciclagem e conseguir o logro mestre reciclável. E aparece literalmente um robô, enquanto o Prota falava que era uma recompensa pela primeira reciclagem. Parece que o sistema de recompensas é bom mesmo, mas tão pequeno, parece inútil. E aí o Prota se pergunta do porquê ele estava sentindo que aquele robô estava olhando para ele como se estivesse bravo. E aí o robô começa a voar em várias direções. E o Prota se pergunta se ele sabe o que o Prota estava pensando. Ele também queria saber se a sua consciência e o sistema estavam conectados, pois o robô parecia que estava vendo o que o Prota estava pensando. Era muito conveniente. O robô agrícola é tão poderoso, ganha mais pontos por trocar por um robô de combate. E o Prota estava pensando que era bastante capaz, e parecia um mosquitinho. Um tempo depois passa e o Prota chamava Han para comer. E ele queria ver o desenho dela também, pois o prato seria frango assado. E a garota fica muito feliz, até mesmo o cachorro. Ele falava que naquele dia eles iriam celebrar a germinação das sementes, enquanto ela falava para o irmãozão dela que ele não tinha dito que eles deveriam comer menos a cada refeição no futuro, porque tinha aquilo tudo. O Prota falava que eles poderiam plantar mais e também eles poderiam estocar mais comida do que antes. E aí a garota fica encantada. Mas aí o Prota falava pra ela não falar pra ninguém, pois se ela falasse pra estranhos que eles tinham comida em casa, eles iriam multar ele e ficar sem comer por 3 dias. E a garota falava que aquilo era terrível, então ela não iria falar nada pra ninguém. Enquanto o Prota pedia pra ela ter um bom apetite e comer logo, pois ela deveria estar com fome após comer apenas macarrão instantâneo por 2 dias. E o Prota fala que a primeira coxa de frango iria para o Xiao Rei. E ele agradecia por proteger a Han e ele também, enquanto o cachorro e ela estavam se abraçando ali porque eles estavam comendo uma refeição muito boa. Ela dizia que o Xiao Rei era muito bom, mas aí a garotinha fica muito triste, pois o Xiao Bai não parecia estar muito bem. E o Prota percebia que ela ficou triste e falava para ela não se preocupar, pois o Xiao Bai estava muito ferido e por isso ela não podia ver ele naquele momento. Mas quando ele melhorasse, ela deixaria ele passar um tempo com ela. E ele sorria falando que ela não poderia ir ver o Xiao Bai, pois ela tinha que comer naquele momento. E depois de um tempo ele vai visitar o cachorro que estava totalmente furioso. E aí aparece alerta, alguém estava tentando invadir. E o Prota falava que era o acesso à tela de supervisão. E aparece escaneamento de rosto do invasor, Bai Yu, homem, nível de ameaça ao portar uma arma 3. O Prota pergunta como o tio Han chegou ali e ele fica surpreso com aquilo. Aí depois de um tempo o Prota chega no local perguntando se tinha algo errado. O cara chama ele de pequeno chefe Lee e joga o cigarro no chão.
Ele falava que precisa da ajuda dele com algo, e o Prota pedia para ele contar. Ele perguntava se a fazenda do Prota tinha algum alimento que estava sobrando ali. Ele estava realmente sem opções, os ladrões invadiram a sua casa e toda a sua comida foi roubada. E os alimentos do mercado estavam muito caros, e perguntava se ele poderia dar um crédito para ele e um pouco de comida. Mas aí o Prota fala que ele se desculpava, pois ele também não tinha muitas reservas restantes. E o lote de colheita que ele plantou anteriormente foi destruído pela mutação. E o cara fica muito surpreso com aquilo, falando que também tem sido difícil para ele. Ele pediu ajuda para os parentes, mas ninguém tinha comida extra para emprestar para ele. E ele só estava apenas ali, usando a generosidade do Prota. E o Prota falava que ele poderia dar umas rações, mas não era muito. E ele acaba agradecendo por sempre ter cuidado da família dele. E aí o homem fica muito feliz e agradecia. O Prota falava que os únicos alimentos que ele poderia oferecer são alguns macarrões instantâneos. E era para tomar com calma e pensar em outras soluções, enquanto o cara falava que já estava agradecido. E o Prota deseja sorte, enquanto o cara falava que não. Era a sorte que tinham que estar com os dois juntos. Enquanto o Prota estava pensando que esse alimento só poderia sustentar a família deles por 3 a 5 dias. E embora o Prota não esteja com falta de alimento naquele momento, naquele mundo após-apocalíptico ele precisa aprender a reservar um pouco. E também ele não precisa mais dos vegetais comuns armazenados do freezer. Então ele iria enviá-los discretamente para ele durante a noite. Após um tempo, o Prota e a Han Han estavam em uma caminhonete Han. Olha que coincidência. A garotinha falava que lembrou daquele vovô amável. O irmão mais velho dele costumava dar doces para ela também. E o Prota chega na cidade e falava que estava muito silencioso. Nem mesmo os cachorros estavam latindo. E ele falava que provavelmente eles eliminaram os animais domésticos mutantes. A Han Han falava que tinha os lanches dela também, enquanto o Prota falava que aquilo era ótimo. Aí aparece um grito, filho! E continuam gritando enquanto o Prota fica em choque. Xiao Tian, você caiu ontem. Não assuste o papai. E o Prota olha com desespero. O Prota pergunta se o filho dele estava bem, enquanto o filho dele cuspia sangue. O Prota tenta olhar pela janela e se pergunta o que estava acontecendo com ele, enquanto a Han Han fica com muito medo, falando que o filho do titio estava cuspindo muito sangue e queria saber se ele iria morrer. Mas o Prota falava que estava tudo bem e não era para ela ficar olhando. E aí o Prota falava que os sintomas parecem que ele ingeriu vegetais radioativos. E ele se pergunta se eles tinham terminado a ração seca tão rápido. Espera um pouco, isso é uma excelente cobaia. Ele falava que se ele sobrevivesse ou não dependia apenas do destino. O velhote falava para o filho dele deitar, pois eles tinham que ir correndo para o hospital. E ele começa a chorar, se perguntando o que ele deveria fazer com seu filho, enquanto o filho dele começa a contorcer os olhos. Aí alguém acaba jogando uma pedra pela janela, e ele se pergunta o que era aquilo. O filho dele pergunta se o pai dele tinha visto aquilo, enquanto o pai dele ia dar uma olhada. Alguém tinha jogado comida e era o Prota enquanto ele olhava de longe. São vegetais frescos. E ele também percebia que tinha um papel enrolado e dentro tinha uma cenoura. Parece que havia palavras escritas no papel. E aparece se ele não quer morrer, então alimente-o com aquilo. E o velhote pergunta se aquela pessoa tinha ficado doida, nem mesmo um grande hospital conseguiu curá-lo. E agora uma cenoura ia curar? Mas aí o filho dele falava que não custava nada tentar. Ele falava que queria tentar enquanto o pai dele estava chorando. Pois ele falava que se ele ficasse deitado ali de alguma forma ou outra ele iria morrer e ele queria continuar vivendo. E aí o pai dele olhava com atenção e depois enxugava seus olhos, falando que sim, de qualquer forma o hospital não conseguiu curá-lo. Então eles iriam tentar aquilo. E ele começa a colocar a cenoura enquanto o garoto mastiga. E ele solta um grito de repente. Ele acaba chamando a mãe dele e se vira para vomitar. Ele literalmente estava vomitando muito sangue, mas ele começa a melhorar. E enquanto o Prota estava ali, a energia simplesmente volta. E aí alguém acaba ligando para ele, o Zhong Lin. O Prota atende e aparece o número que você discou está temporariamente indisponível. Por favor, tente mais tarde. E a cena acaba cortando para uma mulher que estava amarrada. O telefone dela estava tocando. Enquanto alguém pergunta o que era aquilo, o celular tão irritante. Enquanto um deles falava que o sinal tinha voltado. E o que estava dirigindo falava para desligar o celular daquela mulher. Enquanto o cara falava que depois dele distribuírem aquele lote, quantos alimentos eles conseguiriam. Enquanto o cara falava que pelo menos alguns meses sem preocupações com boa comida e bebida. Enquanto o passageiro falava que seguindo o irmãozão dele, eles estavam se divertindo muito. E ele se perguntava do porquê eles queriam tantas pessoas daquele jeito. E aquilo, eles estavam entrando no território da farmacêutica da Aron.
E a cena corta novamente para o carro do Prota. E a Han Han perguntava se o Prota tinha visto quanto sangue saiu do Tianguo. Mas aí depois que ele comeu aquela cenoura ele ficou bem. E ele estava muito feliz falando que o corpo pequeno do Tião mudou para cinza e depois para azul. E aquilo era muito legal. E o Prota estava pensando que ela gostou tanto que ela estava até descrevendo o que pensa. Mas aí uma sombra acaba pulando em cima do carro. E o Prota se pergunta o que tinha no teto, até que aparece um bicho muito estranho. E o Prota falava pra Han Han não se mexer enquanto ela estava com o cinto e segurando forte. O monstro tenta acertar o Prota pelo lado do vidro e o Prota já pega a arma e falava pra ela se abaixar. Ele tenta dar um tiro até que o bicho se desvia. E o Prota vai na direção de alguma coisa para bater e tentar esmagar aquele bicho. E ele realmente consegue e mira na cabeça e atira. Ele falava que era um número de cobaia e tinha 05 ali. Ele se pergunta aonde eles estavam fazendo isso. Não tem fazendas nem zoológicos por ali. Mas aí ele falava que apenas tinha aquela farmacêutica ali. Depois de um tempo eles já estavam na fazenda, e o Prota falava para Han Han desenhar pois ele precisa fazer algumas coisas e ele voltaria, enquanto a garota falava que estava tudo bem. E aí o Prota entra na sala daquele lobo e ele verifica se o lobo estava do mesmo jeito. O lobo realmente estava muito bravo. Ele se ajoelha e aparece a janela do sistema. Você deseja sacar uma cenoura de grau de medicina antiga? E aparece sim. E o Prota segurando a boca do lobo tenta fazer ele comer, pensando que já que aquela cenoura pode eliminar as toxinas dos vegetais tóxicos, definitivamente ele poderia curá-lo. E ele começa a segurar a boca do lobo enquanto ele mastiga e engole, mas o cachorro acaba latindo e ele estava furioso, enquanto a Han Han olha para trás, falando que tinha muitos trovões e ela estava com um pouco de medo, mas por que o irmãozão dela não tinha voltado? Ela iria atrás dele. E aí ela abre a porta e via que o Prota estava ali. Ela iria simplesmente assustar ele em segredo e ela iria correr. Aí ela acaba fazendo barulho e o Prota se assusta, olhando para trás, percebendo que era a Han Han, enquanto ela falava que tinha acertado ela daquela vez. Mas ela fica horrorizada com o que ela tinha visto. O cachorro estava no chão com muito sangue. E o Prota chama a Han Han, enquanto ela abraçava o Prota e o Prota pedia pra ela ficar calma. E ela chorando muito pergunta do porquê. Por que eles não tinham cenouras pra salvar vidas? Era só dar a cenoura para o Xiao Bai, mas o Prota falava que as cenouras não poderiam curar os infectados com mutação. E o Xiao Bai já estava em estágio final. E ela começa a chorar muito, falando que ele não poderia morrer. Nossa, eu vou chorar, velho.